Olá, olá, eu sou Oswaldo Quartim, estamos aqui na Rádio MP, a rádio do Ministério Público de Minas Gerais, no nosso quadro Rádio MP Entrevista. E desta vez nós recebemos o Emanuel Levenhagen, promotor de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais e coordenador do Observatório da Democracia e do Centro de Apoio Eleitoral do MPMG. Como vai, Emanuel? Tudo bem? Oswaldo, boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho com os ouvintes da Rádio MP. Muitíssimo obrigado a você pela presença aqui no nosso quadro Rádio MP Entrevista. Emanuel, o assunto é Dia Internacional da Liberdade, celebrado no dia 3 de maio, que foi criado inclusive pela Unesco, Organização das Nações Unidas. Qual que é a importância de celebrar um dia como esse? Oswaldo, o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, de fato, celebrado todo dia 3 de maio, é muito importante. É importante para que a gente possa fortalecer a nossa crença na liberdade de imprensa e demonstrar para todo mundo, reconhecer e relembrar todos os cidadãos da importância de uma imprensa livre. E, Emanuel, falando disso de imprensa livre, o Brasil, ele não está bem no ranking, né, de liberdade de imprensa. Primeiro eu gostaria de saber sua opinião. A que se deve isso e como melhorar? Oswaldo, o Brasil, né, como a maioria de nós já sabe, o Brasil é um país muito grande e um país muito desigual, né? Então nós temos realidades muito diferentes nos grandes centros urbanos do nosso país, né? Nas regiões sul, sudeste, nas capitais, nas regiões metropolitanas. E nós temos uma outra realidade nos rincões do país. E nos rincões do país em que a ausência do poder público, a ausência do Estado, de fato a gente ainda tem, infelizmente, uma realidade não tão bonita, né? não tão razoável como nós temos nos grandes centros urbanos. Infelizmente, nós ainda temos um pouco de restrição à liberdade de imprensa, no sentido de que nós temos ainda alguns profissionais que são violentados, são ameaçados nesses rincões do país. A propósito, Oswaldo, se eu puder comentar esse ponto que eu acho muito interessante, eu tive a oportunidade de atuar no Conselho Nacional do Ministério Público como membro auxiliar no órgão que tem o seguinte nome: Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública. E durante o período que eu estive lá no Conselho Nacional do Ministério Público, nós produzimos, na verdade, um relatório que mapeia toda a questão da violência contra comunicadores, contra jornalistas, contra profissionais de imprensa de maneira geral no Brasil. E o diagnóstico, na época, finalzinho de 2019, comecinho de 2020, foi exatamente esse. Nos grandes centros urbanos, nas regiões mais desenvolvidas do país, nós temos uma realidade. Imprensa livre, e agora nos rincões do país nós ainda vemos, essa realidade tem melhorado, né, sensivelmente nos últimos anos, mas nós verificamos que a grande maioria dos atos violentos, das ameaças e até dos homicídios contra profissionais de imprensa, eles aconteceram e acontecem, né? Não com a mesma frequência hoje em dia, mas aconteceram nos rincões do país. Nas regiões em que o Estado está ausente, existe uma polícia, mas a polícia é muito mal estruturada. Então, todos esses crimes, ou a grande maioria desses crimes, na verdade, aconteceram nessas regiões. Por isso, a importância de nós celebrarmos essa data e demonstrarmos para todo mundo a importância de uma imprensa livre. E aí a gente sabe tudo isso da ausência do poder público. Realmente o Brasil é um país de dimensões geográficas, né? E aí talvez não entre o papel da sociedade. Como que os cidadãos podem apoiar e promover a liberdade de imprensa nas suas comunidades? Olha, Oswaldo, a presença da sociedade civil e da sociedade civil organizada é fundamental, né? Nós, inclusive, temos nessas comunidades, algumas regiões mais carentes, alguns coletivos que lutam por essa bandeira. E elas demonstram para a sociedade daquela micro-região, daquela região um pouco maior, a importância daquela população, daquele tecido social, ter acesso à informação e ter acesso à informação de qualidade. Então, por isso, a importância grande, muito grande, de uma sociedade civil organizada nesse sentido. Você comentou de informação, eu quero saber agora de desinformação.
qual que é o papel da liberdade de imprensa, o papel da imprensa na luta contra a desinformação, notícias falsas, que a gente sabe que são muito propagadas, principalmente no meio digital, redes sociais e aplicativos de mensagens. A desinformação, as notícias fraudulentas, né? As fake news nada mais são do que notícias fraudulentas, são fraudes, né? Elas são o mal do século. Nesse sentido, nesse ambiente de desinformação completa que nós vivemos hoje, existe um paradoxo muito grande. Ao mesmo tempo que nós temos muita informação, sem qualidade. Então, é meio paradoxal isso. Nesse ambiente, nesse cenário, a importância de uma imprensa livre e, mais do que isso, a importância de uma imprensa profissional é muito relevante. Eu digo imprensa profissional pelo seguinte: hoje em dia, qualquer pessoa, de norte a sul do país, leste a oeste, ou qualquer pessoa em qualquer canto do planeta, tem acesso a uma rede social. E qualquer pessoa hoje em dia é uma imprensa, uma pessoa representa uma imprensa, tem acesso ao universo todo, através das redes sociais. Nesse sentido, a gente tem muita gente que quer fazer algo errado, nós temos muita informação desqualificada, pouco qualificada, ou mesmo muita fraude. Quando a gente pega esse cenário todo, a gente verifica que a imprensa profissional, dotados de jornalistas profissionais, de empresas que checam as informações, têm as suas fontes, têm a seu CPF sendo, né, exposto publicamente, tem a sua dignidade ali sendo questionada. Nesse cenário, a imprensa profissional, com jornalistas profissionais, é muito relevante para quê? Para lançar luzes sobre essas informações, que na verdade não são informações, na verdade são desinformações, justamente para combater esse cenário de informações desqualificadas que nós temos hoje em dia. Por isso a importância, sobretudo, de uma imprensa escrita, de uma imprensa televisionada, de uma imprensa virtual profissional. E qual que é o papel das instituições democráticas, como o Judiciário, o Legislativo, até o Ministério Público, na proteção da liberdade de imprensa? Oswaldo, a liberdade de imprensa, assim como a liberdade de expressão, são dois direitos fundamentais totalmente interligados, elas representam um dos pilares da democracia. Nós não teremos e não teríamos uma democracia se nós não tivéssemos liberdade de expressão, se todas as pessoas não pudessem expressar suas opiniões, as suas ideias, e se nós não tivéssemos uma imprensa que pudesse transferir informações através das quais a gente pudesse receber informações e nos instruir. Nesse sentido de defesa, de tutela da liberdade de imprensa e de tutela da própria democracia, as instituições de Estado são fundamentais. O Judiciário e, sobretudo, o Ministério Público. Sobretudo os promotores de justiça, porque pela Constituição compete ao Ministério Público a defesa da democracia. E se compete ao Ministério Público a defesa da democracia, compete também ao Ministério Público a defesa de uma imprensa livre. Então, nesse sentido, é fundamental que a gente tenha poderes fortes, poderes independentes, como são o Ministério Público, o Judiciário, o Legislativo e o Executivo também. E mais voltado para o Ministério Público, na prática, como que se dá essa proteção da liberdade de imprensa, Emanuel? O que faz o Ministério Público? Oswaldo, até interessante você tocou nesse assunto. O ano passado, nós, inclusive aqui no Ministério Público, até por determinação do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Jair Soares, realizamos um evento justamente para celebrar a liberdade de imprensa e trouxemos algumas vozes, né, que são muito conhecidas nessa área. Nesse evento, deixamos muito claro o papel do Ministério Público nessa defesa. E, nesse sentido, um dos principais instrumentos que nós temos é a proteção dos jornalistas, dos profissionais de imprensa, dos blogueiros, dos radialistas e, eventualmente, inclusive, a responsabilização daquelas pessoas que ameaçam esses profissionais, que praticam crimes contra esses profissionais, jornalistas, blogueiros, profissionais de maneira geral. Então, nós temos uma série de instrumentos para responsabilizar as pessoas que ameaçam a liberdade de expressão, as pessoas que ameaçam a liberdade de imprensa. E, Emanuel, já chegando na parte final da nossa entrevista, aliás, um bom bate-papo, quais as consequências de uma restrição à liberdade de imprensa
quando a gente pensa em direitos humanos e democracia? Bom, esse acho que é o tema do momento, Oswaldo. Como eu disse, uma democracia substancial, ela pressupõe a liberdade de imprensa. Ela pressupõe que existam periódicos, que existam jornais, imprensa escrita, imprensa falada, imprensa televisionada, imprensa virtual, enfim. Acontece que nesse século, no século da revolução digital, da revolução tecnológica, nós temos como principal espaço de comunicação pública a utilização de plataformas digitais. E as plataformas digitais, elas são controladas por empresas. Elas, na verdade, são controladas por poucas empresas, né? Então, o nosso espaço público hoje, ele está migrando de lugar, está deixando de ser a rua e está passando a ser as redes sociais, a internet. E nesse sentido, a democracia entra de uma certa forma numa sinuca de bico. Como preservar a liberdade de imprensa, a liberdade de manifestação nesse formato? Com poucas pessoas dominando esse formato, poucas pessoas moderando o que é dito, o que é falado nesse ambiente, né? Num ambiente que é controlado por poucas pessoas, que é controlado por empresas, né? Que tem outras finalidades. Então, a nossa sociedade ainda está aprendendo a conviver, a viver numa democracia permeada de manifestações públicas em redes sociais. E, nesse sentido, a gente ainda tem muitos choques, muitas manifestações contra a democracia. A gente vê muito discurso de ódio, muita ameaça virtual, e a gente não costumava ver com a mesma frequência nos espaços públicos, literalmente falando, né? Eu acredito que a gente precisa ter a compreensão de que esse outro universo, essa realidade paralela das redes sociais, né, do ambiente virtual, é a mesma realidade do ambiente público. A gente simplesmente não pode querer fomentar ameaças, violências nas redes sociais da mesma forma que nós não poderíamos fazer isso numa rua, com um megafone. Nós não poderíamos simplesmente utilizar um megafone numa praça e pregar o fim de uma democracia. Então, a gente acredita que, justamente por ser um ambiente novo, não só no Brasil, esse problema não tem fronteiras. Não é no Brasil que a gente enfrenta isso. A gente enfrenta isso nos Estados Unidos, na União Europeia e todos os outros países democráticos. Esse é um problema global. Então, eu acredito que, aos poucos, nós vamos enfrentando esse problema. Já há projetos visando compatibilizar a manifestação de pensamento nas redes sociais e o próprio funcionamento das redes sociais para que a gente possa preservar a nossa democracia. Inclusive, projetos de lei já no Congresso. Mas esse problema não pode ser enfrentado com assodamento. Esse problema, essa situação, ela pressupõe, ela reclama muito debate público, muito diálogo, a oitiva de muitas pessoas, de todos os setores da sociedade civil organizada, de todos os setores da iniciativa privada, dos setores do poder público, para que a gente possa chegar numa solução, para que a gente possa ter um consenso e, ao mesmo tempo, preservar, garantir a nossa democracia e preservar também a liberdade de manifestação e a liberdade de imprensa. Emanuel, você comentou agora, eu gostaria de puxar um parênteses. Você, talvez sem querer, deu uma dica. A pessoa, antes de escrever, antes de colocar alguma coisa na internet, ela podia se imaginar na mesma situação na rua, com o megafone, falando aquilo que ela quer falar na rede social. Talvez isso ajude a nortear um pouquinho o bom senso. Você não acha? Eu tenho certeza. Se as pessoas hoje, ao postarem alguma ideia, a postarem alguma crítica, enfim, de se expressarem de maneira geral, tiverem essa noção, essa compreensão de que o que elas estão falando numa rede social, elas alcançam uma quantidade indeterminada de pessoas, né? Que o potencial é muito mais sério você se manifestar numa rede social do que você ir para uma Praça da Sé em São Paulo, uma região extremamente densa de população. Ela atinge, na rede social, ela atinge muito mais gente. Mas ela tem que ter essa pré-compreensão de que o que ela fala na rede social seria a mesma coisa dela falar
numa praça da Sé, em qualquer praça, né, de um grande centro de uma capital do nosso país. Que eu suponho que numa praça com um megafone, ela teria, como de fato tem, muito mais responsabilidade do que as pessoas têm hoje em dia ao postar alguma ideia, alguma opinião numa rede social. Então, acredito, sinceramente, que falta muito essa compreensão. Isso é uma discussão realmente interessante. Se deixasse a gente ia, e a nossa entrevista não ia terminar. Eu quero agradecer a sua participação aqui na quadro Rádio MP Entrevista da Rádio do Ministério Público de Minas Gerais, viu, Emanuel? Seja muito bem-vindo sempre. Eu que agradeço mais uma vez, Oswaldo, pelo convite, pela oportunidade de falar com você e com todos os ouvintes. Uma boa tarde. Falamos com Emanuel Levenhagen, promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais e coordenador do Observatório da Democracia e do Centro de Apoio Eleitoral do MPMG. Até o próximo quadro Rádio MP Entrevista.